Bem-vindo ao canal e audiolivro. Conheça a plataforma Odyssey, onde disponibilizamos audiolivros exclusivos. Acesse agora odyssey.com/e-audiolivro. Conto. Tríptico Lunar. Abraçando a Noite, de Richard Paul Russo. Painel lateral. Você não deve abraçar a noite, disse Karen. Carter não entendeu. Em parte, ela lhe dizia que ficasse na Terra, que ficasse fora dos ônibus espaciais. Havia, entretanto, uma chance muito pequena de um voo espacial para ele, ou para qualquer um, em um futuro próximo, e já tinham discutido tudo isso. Desse modo, o que é que ela tentava dizer-lhe? Carter foi até a varanda do apartamento e olhou para cima, admirando o céu noturno. Deixou a porta de correr aberta para que Karen pudesse segui-lo, mas sabia que ela ficaria lá dentro. Em 7 semanas e meia Karen não deixará o apartamento nem uma vez sem que o sol tivesse nascido e o céu estivesse limpo, azul e sem um traço de nuvens. Longe, a oeste, do outro lado da praça e pouco acima dos prédios mais baixos do conjunto residencial, Carter podia ver as luzes da plataforma de lançamento piscando no ar morno da noite, pulsando como as estrelas no céu acima. Sentou-se na cadeira mais próxima do parapeito, de onde podia ver, 5 andares abaixo, a menor das 3 piscinas da praça. Embora fosse quase meia-noite, uma figura solitária nadava continuamente de um lado para o outro, para dentro para fora do cone iluminado por uma lâmpada existente sob a água. O nadador, uma mulher, ao que parecia, não diminuía o ritmo nem errava uma braçada, mesmo ao executar suaves viradas ao chegar às extremidades da piscina. Perfeitamente em casa dentro d'água, mesmo não tendo nascido para ela. Talvez fosse essa analogia de que precisava para seu depoimento no Congresso, pensou Carter. Que havia pessoas, como a nadadora, que se sentiam à vontade na água, enquanto outras nunca o conseguiriam. O mesmo se aplicaria ao espaço sideral, acreditava ele, e não conseguia ver nenhum motivo para que se paralisasse a exploração tripulada do espaço por causa daqueles que não podiam ir ao espaço. A resposta era ir adiante com aqueles que pudessem. Carter levou a mão ao bolso vazio da camisa, um ato reflexo que permanecia mesmo depois de 4 anos. No momento, arrependia-se por haver deixado de fumar. Suas mãos precisavam de alguma coisa para fazer. Você não vem para a cama? Perguntou Karen. Carter voltou-se para olhar para ela através da porta aberta. Cabelos louros, pele clara, ela já estava entre os lençóis brancos, envolvida por uma espessa camisola de flanela e encostada na cabeceira da cama, a colcha branca puxada sobre os joelhos dobrados. Um dos 2 abajures sobre a mesa de cabeceira ao lado dela estava aceso e ela se esticou para ligar o outro. Karen nem dormia mais no escuro. De noite sempre havia pelo menos uma luz acesa em cada cômodo do apartamento, iluminando seus passeios noturnos que ficavam cada vez mais frequentes. Raramente dormia uma noite inteira. 2 semanas antes, quando ela tinha apenas um abajur na mesa de cabeceira, a lâmpada havia queimado às 3 da manhã, mergulhando o quarto na escuridão. Karen levantara-se com um salto e, instantaneamente acordada, começou a gritar. Os gritos continuaram até Carter conseguir trazer e ligar na tomada o abajur da sala, devolvendo a luz ao quarto. A partir de então, Karen dormia com 2 abajures e mantinha lâmpadas de reserva sempre ao alcance. Carter olhou de novo para a piscina, mas a nadadora tinha saído da água e agora sentava-se em uma espreguiçadeira, de onde olhava para ele, usando óculos escuros. Teve certeza de que era a mesma mulher que tinha visto ultimamente no conjunto com tanta frequência que até parecia segui-lo. Com cabelos negros, e sempre usando os óculos escuros, ela apenas aparecia de noite. Talvez pensasse que a escuridão e os óculos lhe dariam algum tipo de proteção. Nunca falará com ele, mas quando encontrava ela observava continuamente, seguindo com a cabeça onde quer que fosse, e ele desejava que ao menos uma vez pudesse ver-lhe os olhos. Observou a mulher por mais alguns momentos, o rosto ainda voltado para cima em sua direção, deu uma última olhada nas luzes da plataforma de lançamento à distância e depois levantou-se e entrou. Você vai depor amanhã, não vai? Perguntou Karen quando ele se deitou na cama a seu lado. Vou. Ela suspirou profundamente e balançou a cabeça. Não faz muita diferença, disse. De qualquer modo, seu depoimento não vai ajudar. É tarde demais agora. O veredicto já está quase pronto. Provavelmente. Houve um longo silêncio, e eles permaneceram deitados lado a lado sem se tocarem. Carter não conseguia se lembrar da última vez que tinham feito amor. Tinha sido ainda na casa deles em Massachusetts, era tudo o que sabia. Nem uma única vez depois de se mudarem de lá para aquele apartamento. A noite eterna, sussurrou Karen. Não fomos feitos para nos juntarmos a ela. Carter virou-se de lado e olhou para ela. Isso era novo, assim como o que havia dito antes. Ela estava começando a soar como uma mística recém-convertida. Você não percebe, Carter? Todos os problemas, os acidentes, as falhas mecânicas, os fracassos em meio ao nervosismo e agora o colapso da expedição a Marte. Tudo isso vai continuar,
ficando cada vez pior até pararmos de tentar, até percebermos que pertencemos a este lugar, apenas a Terra. Até pararmos de tentar deixá-la. Carter não soube o que dizer. Já tinha ouvido as mesmas ideias antes, todos já as tinham ouvido, em especial nas últimas semanas. Espalhadas pelo que a NASA gostava de chamar de minoria de lunáticos. Por algum tempo, tinha sido um tipo de piada. Com as audiências do Congresso quase concluídas e a morte efetiva da NASA praticamente decidida, entretanto, a piada perderá toda a graça. Ele virou-se e olhou através da porta de vidro, incapaz de ver muito da noite com os 2 abajures brilhando intensamente atrás dele. Tentou dormir, mas seus olhos permaneceram abertos e começou a desejar ter também óculos escuros que protegessem seus olhos enquanto procurava pelo sono e por sinais do céu noturno. Painel central. 2 noites após o término das audiências no Congresso, houve uma grande festa ao ar livre no conjunto residencial, celebrando o fim da NASA e da exploração tripulada do espaço. Apenas moradores e convidados podiam entrar, mas, mesmo assim, Carter calculou que havia umas 600 pessoas à volta da piscina, espalhadas pela praça luxuriante iluminada por uma centena de tochas acesas e dançando nos amplos pátios de cimento ao som da música a todo volume de uma banda local de rock. A música era technopunk, completada por lasers multicoloridos que se irradiavam dos instrumentos. Carter apoiou-se no parapeito da varanda, observando, e perguntou-se como era possível que todas essas pessoas, muitas das quais logo perderiam os empregos, estivessem tão felizes. Ele virou-se e olhou, através da porta de tela, para dentro do quarto, onde estava Karen, lendo em um canto, sentada em uma cadeira. "Você quer descer para a festa?" perguntou, sabendo que ela não desceria. Esta deveria ser sua celebração de vitória. Karen levantou os olhos para ele, mas não respondeu. Carter deu de ombros, abriu a porta de tela e entrou. "Vou descer", disse. Fechou a porta e dirigiu-se para o corredor. "Espere", disse ela. "Antes que você vá." Carter parou, virou-se e encostou-se na parede, observando-a. "Eu perdi você, Carter." Era verdade, pensou ele, ela o havia perdido há muito tempo embora não pudesse dizer exatamente, quando nem porquê. "Você ainda me quer?" perguntou. "Não mais. Nós nos tornamos muito diferentes." "Não, nós sempre fomos diferentes, apenas nunca tínhamos percebido isso", pensou Carter. Decidiu, porém, não dizer nada. "Preferi esperar até que as audiências terminassem", continuou ela. "Até que você tivesse terminado. Já falei com o advogado. Disse-lhe que acreditava que não haveria nenhum tipo de problema, de brigas. Que seria um divórcio amigável." Ele olhou para a esposa por um longo tempo sem dizer nada e, por fim, concordou com a cabeça. "Tudo bem", disse. "Eu quero a casa." Ele concordou novamente. "É sua." Parou por um instante e então acrescentou. "As crianças também." Ela olhou para o outro lado, seus dedos tremendo por um momento antes de juntar as mãos nervosamente. Eles não tinham filhos. "Desculpe", disse ele, sinceramente. Ela respirou fundo 2 vezes. "Você pode ficar com o carro." Outra pausa, outra respiração profunda. "Vou embora amanhã de manhã." "Você me leva na estação de trem?" "Claro." Ela olhou de volta para ele. "O que você vai fazer agora, Carter? Seu emprego não vai durar muito." Ele deu de ombros. "Eu realmente não sei." Karen concordou com a cabeça, voltou a prestar atenção em seu livro e não disse mais nada. "Tão simples", pensou Carter. Virou as costas para ela e saiu. Na borda da praça, Carter hesitou por um momento e depois entrou no meio da multidão. Recebeu de bom grado a pressão das pessoas, o sentimento de corpos em movimento e em contato íntimo, carne tocando carne. Respirou profundamente, inalando o aroma de suor e fumaça e maconha, álcool e perfume, o cheiro de óleo queimado das tochas. O ruído da multidão era quase tão alto quanto da banda, e do barulho, também, ele gostou. Sentiu-se perdido e anônimo, e estava contente. Carter passou por um dos bares abertos e abriu caminho até o balcão, onde pediu um uísque com gelo. Com o drink na mão, infiltrou-se de novo no meio da multidão. À medida que se aproximava do palco elevado, a música e o vocal da banda tornavam-se mais distintos. Surpreendentemente, era possível entender parte da letra, embora fosse gritada rapidamente, quase cuspida pelo cantor. Pegou as palavras prata e luz sorvendo emoções, assim como a palavra noite repetida várias vezes, mas mesmo assim não conseguiu ver muito sentido no que ouvia. Uma mão segurou-o pelo ombro e fez com que se virasse. Carter viu admirando um par de óculos escuros que refletiam a luz das tochas às suas costas. A mulher. Ela sorriu, pegou o braço dele e guiou-o através da multidão. Ele não resistiu, estava muito curioso. A mulher vestia um blusão escuro, as pernas nuas, os pés em sapatilhas brancas de balé. Quando passaram por outro bar, Carter terminou rapidamente seu drink e deixou o copo vazio no balcão. A mulher levou-o na direção da portaria do prédio mais ao sul do conjunto.
O guarda de segurança, reconhecendo-os, deixou-os passar sem dizer nada. Quando a porta se fechou atrás deles, uma quietude opressiva encheu a portaria. Pararam em frente à porta do elevador, esperando. Os óculos da mulher eram tão escuros e espelhados que ele não conseguia ver-lhe os olhos, só uma versão distorcida e em duplicata dele mesmo refletindo-se de volta. Eu me chamo Carter, disse. Eu sei. Carter Strang. Sou Nicole. Como você me conhece? As portas do elevador se abriram, Nicole sorriu e os dois entraram. Nicole apertou o botão correspondente ao 6º andar, que se acendeu com uma fraca luz laranja. Inclinou-se para trás, encostando-se na parede do elevador, e ficou olhando para ele enquanto o elevador subia. Eu conheço você, disse ela. Já foi lá para cima. Para as estações, para a Luna. Ela fez aquilo parecer uma viagem. Talvez fosse assim que ela visse. Eu sigo todos os astronautas, continuou. Todos que deixam esta prisão e navegam para dentro da noite. Carter fez menção de protestar, porém resolveu não dizer nada. Nunca havia pensado em si mesmo como um astronauta. Era um psicólogo-chefe da NASA, de modo que já havia feito 7 viagens para fora da Terra, 4 circuitos pelas estações e 3 viagens à Luna. Pessoas como Nicole, entretanto, viam-nos todos como astronautas e não faria diferença o que ele dissesse a respeito. Pararam no 6º andar e as portas do elevador correram para os lados. Carter hesitou antes de sair do elevador. Estava começando a perceber o que ela era. Algo, no entanto, talvez simples curiosidade, continuou a guiá-lo e ele a seguiu ao longo do corredor. Eu assisti aos depoimentos na TV, disse Nicole. Vi quando você falou. Eles não escutaram você, mas eu sim, e eu entendi o que estava tentando dizer-lhes. Carter não estava muito certo de ter entendido a si mesmo, e quase pediu que ela lhe explicasse, mas não o fez. Na 5ª porta direita, Nicole parou e introduziu uma chave. Antes de girá-la, esticou a outra mão e pegou o braço dele. Rápido, por favor, disse. Girou a chave e abriu somente uma fresta da porta. Carter pôde ver que o interior do apartamento estava fortemente iluminado, mas só por um momento. A mão de Nicole tocou um interruptor, o apartamento ficou escuro e ela puxou para dentro, fechando a porta atrás deles. Pontos de luz fluorescentes, milhares deles, como estrelas no céu noturno, estavam por toda parte. Paredes, teto, mobília, mesmo o chão cintilava com os pequenos pontinhos prateados. Embora não reconhecesse nenhuma constelação, Carter não ficaria surpreso de ver uma. Havia luz suficiente emanando de todos os pontos fluorescentes para delinear vagamente a mobília e ver Nicole a apenas 30 centímetros de distância. Ela voltou-se para ele e, lentamente, tirou os óculos escuros. Ele esperava que seus olhos tivessem algo especial, brilhando com uma luz estranha, ofuscante, mas pareceram-lhe bem normais. Na escuridão, não conseguia descobrir a cor deles. O que você dizia estava tão certo, disse ela. Sobre algumas pessoas sentirem-se em casa na água enquanto outras ficam apavoradas com ela não importa quão bem saibam nadar, e como é assim que é com o espaço, que existem pessoas que não conseguem conviver com ele, mas que algumas conseguem, que algumas pessoas talvez até se sintam mais em casa no espaço que na Terra. Eu entendi. Eu acredito que você está certo, porque acho que é a esse lugar que eu pertenço, lá fora, no espaço profundo, junto com todas as estrelas. Segurou-lhe a mão e gentilmente guiou-o por um curto corredor até o quarto. Ele sabia que devia ir embora, talvez não devesse nem ter vindo, mas ainda estava curioso demais. O quarto era como o resto do apartamento, escuro e cheio de estrelas. Carter teve dificuldade em manter o equilíbrio, seus pontos de referência tênues, quase invisíveis, sentiu-se como que à deriva, solto e sem amarras. Em frente da porta de correr de vidro que levava à varanda havia um telescópio. Estava apontando ligeiramente para baixo e para o leste. Carter deu alguns passos incertos até o ocular e espiou o ponto como esperava. O telescópio estava mostrando a varanda de seu apartamento. Podia ver o forte brilho que vinha do quarto e imaginou se Karen ainda estava lendo, ou dormindo, ou arrumando as malas para ir embora na manhã seguinte. Vem cá, sussurrou Nicole. Carter virou-se para ela, abanando a cabeça. Era a hora de ir. Nicole aproximou-se, um vulto fantasmagórico, e ele recuou, esbarrando no telescópio. Afastou-se dela e, ainda desorientado, saiu do quarto aos tropeções. Seus pulmões pareciam apertar, cortando sua respiração, e ele foi de encontro à parede 2 vezes ao atravessar o corredor. Volta, Carter, chamou Nicole, a voz pouco mais que um sussurro. Ele atravessou desajeitadamente a sala, chocou-se com uma cadeira, finalmente encontrou a porta da frente e abriu-a. Saiu para a luz do hall, fechou rapidamente a porta atrás dele e encostou-se nela, respirando fortemente. O terrível de tudo isso é que ele realmente queria voltar para ela, apesar da tontura, apesar do medo. Mas não podia. Não ainda. Após 1 minuto ou 2 sua respiração já estava quase de volta ao normal e o equilíbrio recuperado. Surpreso por Nicole não ter seguido, mas aliviado,
Carter desencostou-se da porta e começou a atravessar lentamente o hall. Ao sair do elevador para a portaria, Carter viu um homem vagamente familiar usando um terno escuro sentado em uma das cadeiras perto da entrada da rua. O homem levantou-se, era alto e corpulento com cabelos ruivos salpicados de mechas grisalhas, e aproximou-se descontraidamente. Sua gravata estava frouxa e o botão superior da camisa desabotoado. Carter Strang? Sou William Knopfler, do Departamento de Defesa. Estendeu a mão. Já nos encontramos antes, uma vez. Acho que duas, para ser mais preciso, disse Carter. Apertaram-se as mãos. E se não me engano, vi você nas audiências. Eu estava muito interessado no que você tinha a dizer. Ninguém mais estava. Knopfler sorriu. Vamos dar uma caminhada. Gostaria de falar com você. Sobre o quê? Um emprego. Provavelmente vai precisar de um em breve. O sorriso não esmoreceu. Carter deu a Knopfler um sorriso amarelo em troca e concordou com a cabeça. Knopfler conduziu através da entrada para a rua, onde o ar estava morno e havia uma razoável tranquilidade. Os sons da festa estavam abafados, distantes, e o tráfego era pouco, apenas um carro ou caminhão ocasional passando devagar. Começaram a andar ao longo da calçada que circundava o conjunto residencial, calados a princípio, até que, finalmente, Knopfler começou a falar. O que me interessou foi a sua teoria sobre as pessoas terem uma profunda afinidade, estabelecida pela genética ou pela vida, por um ambiente específico. Também o contrário, que as pessoas têm enraizadas antipatias a diferentes ambientes. Particularmente interessante foi a ideia de que essas afinidades e antipatias, especialmente as variantes sutis e complexas que surgem, muito mais delicadas e específicas, por exemplo, que simples claustrofobia, podem ser detectadas e identificadas através de procedimentos mais refinados, precisos e completos do que os que existem atualmente. Knopfler fez uma pausa e Carter sentiu que ele esperava por uma resposta. Olhou o céu acima, mas embora não houvesse nuvens, as estrelas eram obscurecidas pelo brilho ascendente das luzes da cidade. Como você diz, é apenas uma ideia, disse Carter, dando de ombros. Eu nunca tive realmente uma oportunidade de desenvolver algo nessas linhas. E, como o presidente do comitê apontou tão enfaticamente, realmente não tenho nenhuma evidência empírica para apoiar minhas ideias. Uma ideia, talvez. Nada mais. Só uma sensação interior? Sugeriu Knopfler. Suponho que sim. Passaram em frente a um espaço entre os prédios, de onde um portão levava à praça, e por alguns momentos o barulho aumentou, gradualmente diminuindo em seguida. Vários de meus colegas e eu damos muito crédito às suas ideias e gostaríamos que trabalhasse para nós. Por quê? Os voos espaciais tripulados estarão efetivamente extintos, pelo menos nos próximos anos. A menos que você esteja pensando a longo prazo. Knopfler balançou a cabeça. Não estamos interessados em voos espaciais. Não estamos de forma alguma interessados no espaço, pelo menos do ponto de vista humano. Parou para acender um cigarro, mas não ofereceu um a Carter. Desenvolvemos recentemente um novo traje de combate de alta tecnologia para nossa infantaria. Talvez tenha ouvido algo sobre isso. É, algo. São completamente herméticos, autossuficientes, monitorados por computador, projetados para serem vestidos continuamente por vários dias ou mesmo semanas. Fizemos testes exaustivos em laboratórios, nas nossas bases e campos de treinamento, testando tanto os trajes como soldados, e agora começamos os testes de campo nas selvas da Guatemala. Knopfler fez uma pausa, tragou o cigarro. Francamente, tivemos alguns problemas não muito diferentes dos encontrados pela expedição a Marte. A síndrome de Riger, como alguns começaram a chamar. Os homens que mandamos, nenhum tem claustrofobia, todos passaram pelo menos 2 semanas durante o treinamento dentro dos trajes sem quebrar uma vez o lacre do corpo ou do capacete, e sem nenhum efeito adverso, sem reações de pânico, nada como isso. Mesmo assim, alguns deles, horas depois de deixados na selva dentro de seus trajes, simplesmente desmoronaram. Reações de pânico, alucinações auditivas e visuais, colapsos totais. A maioria não sofreu nada, foram apenas alguns aqui e ali. Porém um número significativo. Tenho certeza de que entende que não podemos correr esse tipo de risco em operações militares de verdade. Knopfler parou, tendo aparentemente terminado, e continuaram seu circuito do conjunto em silêncio por algum tempo. E o que é que você quer de mim? Perguntou finalmente Carter. Queremos que desenvolva um programa de teste e avaliação nas linhas do que sugeriu para o programa espacial, capaz de identificar aqueles que vão ter sucesso com os trajes de combate sob várias condições: selva, deserto, montanhas, neve, centros urbanos, e aqueles que não vão. Oferecemos a você uma posição com completa liberdade, escolha de equipe, quaisquer facilidades que requisitar. Haverá grandes recursos técnicos e financeiros ao seu dispor. Será permitido que faça essencialmente o que quiser, explorar quaisquer linhas de pesquisa que desejar, dentro do razoável. Knopfler sorriu. Que mais você poderia pedir? Por que você veio falar comigo? Perguntou Carter. Por que esta noite?
Tentamos encontrá-lo no seu escritório, mas você não apareceu lá desde os depoimentos. Estamos sob uma certa pressão sobre os prazos, pressão para produzir sucessos. Os problemas nos testes de campo têm, às vezes, sido sérios. Tivemos algumas mortes. Como você sabe, talvez melhor que a maioria, o dinheiro está ficando difícil para todo mundo e erros e fracassos não são muito tolerados. Nós, também, estamos correndo o perigo de perder o financiamento para esse programa e gostaríamos da sua ajuda tão cedo quanto possível. De fato, se aceitar, queremos que voe para Guatemala imediatamente. Já tinham completado a volta e então pararam, novamente na entrada do prédio sul. Knopfler deixou cair o cigarro no cimento e esmagou-o com uma breve torção do pé. 90. Vou precisar de tempo para pensar, disse Carter. Claro. Não espero uma resposta esta noite. Mas amanhã seria ótimo. Carter concordou com a cabeça. A proposta inteira parecia absurda a ele, mas não podia dizer isso a Knopfler. Knopfler estendeu um cartão branco apenas com seu nome e 2 números de telefone, a qualquer hora, de dia ou de noite. Carter concordou de novo e colocou o cartão no bolso. Apertaram-se as mãos e Knopfler virou-se e foi embora sem mais nenhuma palavra. Carter continuou na frente do prédio e escutou os passos firmes e regulares sumirem na noite. Carter atravessou a quietude silenciosa da portaria e abriu a porta para o impacto do som da festa ainda crescendo. Continuou ao longo de uma curta extensão de paralelepípedos e abriu caminho de novo para dentro da multidão. Oi. Havia ainda mais pessoas do que antes, e Carter dificilmente conseguiria mover-se de acordo com sua vontade. Em vez disso, deixou que o fluir e o vai-vem da multidão guiassem aleatoriamente pela praça e lembrou-se de algumas cenas que vira certa vez do carnaval no Rio. A banda havia aumentado os amplificadores 1 ponto ou 2, mas mesmo assim superava por muito pouco os gritos e gargalhadas da multidão. De algum modo ele acabou com um drink na mão, uísque, por sorte, e foi tomando pequenos goles enquanto era barrado e sacudido. Perto da piscina principal, o aperto diminuía e depois terminava completamente deixando um perímetro de espaço relativamente vazio circundando a borda. As pessoas sentavam-se em cadeiras de piscina, deitavam-se em chaiselongues, falando, bebendo e rindo. Carter espremeu-se para fora da multidão, vagou entre as cadeiras até avistar uma vazia e sentou-se. Perto dele, 2 pessoas remexiam-se dentro de um saco de dormir, apenas a ponta de suas cabeças visível. Carter ouviu um tumulto à direita e, quando virou-se para olhar, viu uma bola gigantesca, com uns 4 metros de diâmetro, quicando lentamente para cima e para baixo ao longo de uma selva de mãos levantadas. A bola era cinza, com desenhos e palavras que ele ainda não conseguia distinguir. Parecia com o tipo de bola inflável gigante que tinha visto pela primeira vez quando criança em um festival do Dia do Planeta Terra, uma festa hippie a qual sua mãe o tinha levado uma vez. Daquela vez, a grande bola de couro costurado cheia de ar tinha sido chamada de bola terra e tinha sido pintada com espirais e pinceladas de cores vivas. Mas à medida que essa bola terra cinza rolou e quicou para mais perto, Carter viu que tinha sido pintada com crateras e mares para parecer a lua. Pichações tinham sido acrescentadas, slogans dos protestantes que tinham marchado do lado de fora dos portões dos campos de lançamento dia após dia nos últimos meses. Chega de cifrão para o espaço. Yankee fica em casa. Não precisamos da lua. As pessoas perderam o controle da bola e ela começou a rolar por cima delas na direção da piscina, gradualmente ganhando velocidade embora mãos se projetassem no ar tentando pará-la. Perto da orla da multidão, algumas pessoas foram derrubadas pelo peso e pela inércia da bola quando ela acertou-as e caiu no chão. Passou por cima de várias cadeiras, batendo em pessoas e derramando drinks e continuou rolando. Uma salva de palmas emergiu da multidão quando a enorme bola cinza começou a flutuar serenamente pela piscina. Carter terminou seu drink, colocou o copo debaixo da cadeira e estava a ponto de se levantar quando um tiro soou de algum lugar próximo. Alguns gritos cortaram o ar, mas gradualmente transformaram-se em risadas e mais salvas de palmas enquanto o ar assobiava por um furo que se abrirá na bola. Carter permaneceu na cadeira e assistiu a bola luz esvaziar lentamente até se tornar apenas uma massa murcha e informe flutuando esquecida pela superfície da água. Carter levantou-se da cadeira e lentamente abriu caminho na direção de seu prédio, procurando nos rostos à sua volta por um par de óculos escuros. Por que queria encontrá-la de novo? Por que imagens do apartamento dela? O telescópio, a enorme quantidade de pontos brilhantes, a cama coberta de estrelas, continuavam vindo à tona em sua mente. Entrou no prédio, cumprimentou com a cabeça o guarda de segurança. Ao invés de ir para os elevadores, aproximou-se da entrada para as escadas e abriu a porta. Passou por ela, deixou que se fechasse às suas costas e começou a subir. As escadas estavam quietas, o ar abafado e morno, as paredes de cimento ecoando cada um de seus passos. Por um momento sentiu-se como se estivesse andando pelos silenciosos corredores de uma das estações, Luther King, Lagrange, Challenger. O programa espacial quase não havia sofrido com o desastre da Challenger e suas 7 mortes. Tinha continuado a progredir, e tinha, sob alguns aspectos, emergido mais forte que nunca. Carter era um adolescente na época e também não se deixará abalar.
O desastre não tinha enfraquecido seu fascínio pelo espaço, seu sonho de um dia viajar às estrelas. Agora, contudo, o programa não ia sobreviver à expedição a Marte. Nenhuma morte, mas a missão cancelada tinha coroado uma década de outros acidentes e mortes relacionados com o espaço, de contratempos e falhas mecânicas inexplicadas, colapso do equipamento, erros de julgamento, rumores de sabotagem deliberada, tudo isso parecendo crescer inexoravelmente a cada ano, levando a uma insatisfação crescente da população, dúvidas cada vez mais graves no Congresso e finalmente a intensos protestos e passeatas. Quando a expedição a Marte foi cancelada, mais uma falha colossal, o programa não tinha mais onde se apoiar. Estava condenado no dia em que a Explorer fez a volta. No último andar, Carter descansou um minuto e depois continuou pelo lance final de escadas até o terraço. Destrancou a porta com a chave de seu apartamento e caminhou para fora. O ar estava morno e a lua brilhava sobre ele, quase cheia. O ruído da festa erguia-se da praça e ultrapassava a borda do terraço, mas estava abafado, mais como o barulho das ondas em uma praia vazia. A não ser por algumas cadeiras da piscina, o terraço estava deserto. Carter andou até a cadeira mais próxima e sentou-se, sentindo-se repentinamente muito cansado. Ajustou os braços de modo a se deitar inclinado para trás, podendo olhar diretamente a lua e as estrelas acima dele. Mais uma vez, sua mão moveu-se para o bolso vazio da camisa e remexeu nele antes de voltar para seu lado. Luna. A última vez em que estivera lá fora para ajudar no debriefing da tripulação da Explorer. Ainda se lembrava vividamente da visão de Riger emergindo da Explorer, quase catatônico, os olhos arregalados, fixos, mas sem ver nada, o corpo inteiro tremendo. E Carter nunca esqueceria aquele incrível suspiro de desespero que veio de Riger logo antes dele desabar de joelhos, soluçando e balançando a cabeça. Luna. Estava rapidamente se movendo para fora de alcance, e agora Knopfler queria que ele fosse a Guatemala para ajudar a preparar homens não para a exploração do espaço, mas para a guerra na Terra. Carter respirou profundamente, sentou-se e finalmente ficou de pé. Atravessou o terraço, o cascalho fazendo ruído sob seus sapatos. Na beira do terraço inclinou-se contra o parapeito e observou a multidão movimentando-se na praça. A bola-lua vazia ainda flutuava na piscina principal, imóvel em um canto, presa na canaleta. Não, Knopfler não entendia de modo algum. Ele oferecerá o que pensava que Carter queria e precisava, mas ficará evidente que o homem não tinha entendido. Carter não podia aceitar a oferta de Knopfler. Se o fizesse, se fosse a Guatemala para trabalhar com os militares, ajudando soldados a lutar em guerras, ficaria irremediavelmente preso à terra. Tão preso que seria inútil para o programa espacial se algum dia ele revivesse, e isso era algo que não podia aceitar. Não, Knopfler não o entendia. Nem Karen. Ninguém realmente o entendia, com a estranha, possível exceção de... Carter debruçou-se contra o parapeito e olhou para a pequena piscina que havia diretamente abaixo. Estava vazia, mas a 30 centímetros da borda, sentada em uma cadeira e olhando para cima, para ele, através de óculos escuros, estava Nicole. Eles se olharam por vários minutos sem se mover. Então, Nicole levantou-se vagarosamente da cadeira. Ela manteve o olhar nele, após outra pausa, começou a andar na direção do prédio. Carter não se moveu, e mesmo quando ela desapareceu na portaria continuou imóvel na borda do terraço, esperando que se juntasse a ele. Carter ouviu a porta abrir atrás dele e virou-se para observar Nicole sair para o terraço. Suas sapatilhas quase não fizeram barulho no cascalho quando atravessou o terraço para ficar a seu lado. Novamente, viu sua reflexão em duplicata quando olhou nos óculos dela. Dessa vez, porém, viu também os olhos por um momento. "Você vai vir agora?" Ela perguntou. Carter não disse nada por um longo tempo, embora já soubesse qual seria sua resposta. Olhou para a lua, um sentimento de perda doendo em seu peito com o pensamento de que poderia nunca mais retornar a ela. Talvez algum dia, de algum modo, se pudesse evitar perder suas opções. Voltou-se para Nicole. "Sim, eu irei, agora." Atravessaram juntos o terraço em direção à porta, passaram por ela e começaram a descer. Nenhum dos dois falou, e Carter sentiu um aperto no peito enquanto ouvia os passos regulares dos dois ecoando no ar abafado, os dele firmes e precisos, os dela como sussurros. Ainda estava com um pouco de medo de Nicole, com medo de voltar ao apartamento dela, mas sabia que passaria por isso agora, que tinha se tornado tão importante para ele quanto era para ela. Emergiram das escadas na portaria, passaram por ela e saíram para a rua. Ainda em silêncio, deram a volta no prédio de Nicole e entraram. Assim como tinham descido do terraço pelas escadas, subiram escadas ecoantes até o 6º andar. Quando saíram para o hall, descansaram por alguns minutos, respirando fortemente. As dúvidas cresceram de novo e Carter pensou em recuar para as escadas e descer de novo, mas quando Nicole começou a andar na direção do apartamento dela, ele a seguiu. Entrar no apartamento dela foi como da vez anterior. Nicole destrancou a porta, abriu-a ligeiramente para alcançar o interior e desligar as luzes e então puxou rapidamente para dentro, fechando a porta e trancando-a atrás deles.
Estrelas novamente. Embora já tivesse visto o apartamento, o enorme número de pontinhos prateados conseguiu mais uma vez enchê-lo com a impressão de espaço vasto, aberto, de céus cheios de estrelas na noite mais escura. Como antes, Nicole guiou através da sala até o quarto, para uma nova e brilhante galáxia. Desta vez as cortinas tinham sido puxadas sobre as portas de correr de vidro de modo que agora tudo no quarto estava completamente coberto de estrelas. Sua desorientação voltou, junto com um leve pânico que ameaçava crescer, pânico com a sensação de estar desligado da Terra e flutuando à deriva através da interminável noite do espaço. Carter ficou de pé no centro do quarto, balançando, incapaz de se mover. Nicole ajoelhou-se ao pé da cama e esticou-se para alcançar algo no chão. 4 enormes globos de estrelas nos cantos do quarto, e um sobre ele, como é que não os tinha notado antes, começaram a girar lentamente. Mais inquietante, giravam em direções diferentes, alguns lateralmente, alguns verticalmente e todos em velocidades que variavam. O pânico aumentou e Carter tentou mover-se na direção da porta do quarto, procurando escapar, mas antes de completar o primeiro passo perdeu todo o senso de orientação. Foi tomado por uma forte vertigem. Todos os pontos de luz do quarto começaram a se mover, mesmo aqueles que eram fixos, e ele começou a cair. Sentiu mãos frescas apoiando, guiando, mas demorou um momento até que percebesse que eram de Nicole. Tentou olhar para o chão, concentrar-se na sensação de seus pés tocando o chão firme como uma âncora para endireitar-se, mas não havia meio. Ainda apoiado por Nicole, tropeçou, os joelhos não aguentaram e sentiu-se arrastado para baixo e torcendo-se para o lado. Sentiu a maciez de um colchão sob seu corpo. Carter sabia que estava de costas na cama, mas estava consciente de pouco mais que isso. As estrelas continuaram a girar à sua volta e sentiu-se como se a própria cama estivesse girando. Fechou os olhos, mas nada mudou. A vertigem apenas piorou, e o pânico atingiu com força total, inchando em seu peito e garganta. Mas Carter, em lugar de lutar, aceitou o pânico. Deixou-o desabrochar em medo, depois deixou o medo espalhar-se igualmente por todo o seu corpo, para fora ao longo de seus membros até as mãos e os pés de onde ele suavemente vazou e dissipou-se na noite, deixando vazio mas sem medo. Abriu os olhos de novo, as estrelas por todos os lugares ainda voando e dançando, mas a vertigem desaparecera, e ele começou a sentir os padrões regulares dos movimentos das estrelas, os ritmos de sua dança, e começou a sentir sua própria harmonia crescente com seus movimentos graciosos através do céu. Mas onde estava a lua? Por alguma razão inexplicável sentiu que deveria estar vendo-a, que sua presença era de algum modo crucial. De repente, ficou tudo claro. Eu estou na lua. Eu voltei. O rosto de Nicole brilhava acima dele. Nu agora, usando apenas os óculos escuros que refletiam as estrelas para ele, ela cobriu com seu corpo e suas mãos moveram para a camisa dele, delicadamente desabotoando-a, correndo os dedos frescos ao longo de seu peito e de sua barriga. Carter sentiu seu corpo responder ao toque dela e passou as pontas de seus dedos levemente pelas lentes escuras, o nariz suave, a boca firme. Sim, pensou, este é o meu lugar, aqui, entre as estrelas. Nicole inspirou profundamente e beijou-lhe as mãos, pressionou seus lábios contra os dele. Com o sangue agora correndo através de si, Carter estendeu as mãos para abraçá-la e para abraçar a noite enquanto as estrelas continuavam a girar e dançar em padrões delicados e brilhantes por todos os lados. Painel lateral. Cedo na manhã seguinte, Carter levou Karen de carro até a estação de trem, uma viagem realizada em silêncio. Eles não tinham nada mais a dizer um para o outro e ele não ficou para vê-la embarcar. Aquela parte de sua vida tinha terminado. No caminho de volta para o apartamento, encheu o tanque de combustível, verificou a água e o óleo, os fluidos de freio e de transmissão, calibrou os pneus. Limpou todas as janelas e comprou um mapa dos Estados Unidos. Em um impulso, parou em uma livraria e comprou mapas do Canadá e do México também. Carter gastou o dia empacotando tudo o que tinha ficado no apartamento, enchendo caixas, bolsas e malas, fazendo uma seleção de tudo e decidindo o que levaria com ele e o que deixaria para trás. Knopfler telefonou 2 vezes durante o dia e Carter finalmente prometeu a ele uma resposta na manhã seguinte. Então já se teria ido e Knopfler ficaria sem resposta nenhuma. Iria para as montanhas ou para o deserto, isso ele sabia. Algum lugar onde pudesse realmente ver as estrelas, a lua e os céus limpos, escuros da noite. Estaria pronto quando o programa espacial revivesse, pronto se não para ir ao espaço ele mesmo, pelo menos para preparar outros que iriam. A noite caiu, e Carter carregou o carro com tudo o que planejara levar com ele. De volta ao apartamento, sentou-se uma vez mais na varanda. O apartamento, escuro pela primeira vez em meses. O ar da noite estava morno, a praça abaixo quase vazia, quieta. Alguém havia puxado a bola lua vazia para fora da piscina, colocando-a sobre uma chaise longue. Carter fitou o céu noturno, mas embora estivesse livre de nuvens, as estrelas acima pareciam fracas e sem vida. As luzes da cidade produziam um brilho muito forte e havia muitas estrelas que ele sabia que deveriam estar visíveis mas que não conseguia ver. Mesmo a lua, que estava nascendo, permanecia oculta,
sua vista bloqueada pelos tijolos e cimento do prédio de apartamentos. Este não é um lugar para se estar, pensou. Este não é um lugar para se viver. Ele olhou através da praça para o prédio mais ao sul. Em uma janela do 6º andar vislumbrou um reflexo de luz, provavelmente do telescópio. Quer dizer que ela ainda estava observando. Depois daquela noite, no entanto, não estaria mais lá, e ela olharia para uma varanda deserta, um quarto escuro e vazio. À meia-noite ele trancou o apartamento e caminhou para o estacionamento. Nicole estava em pé do lado de seu carro com uma única maleta e o telescópio. As luzes dos prédios refletiam-se nele de seus óculos escuros. Carter inspirou profundamente. Tudo bem, pensou. Por enquanto. Eles espremeram a maleta na mala do carro, depois empacotaram o telescópio no banco de trás. Ele prendeu bem a tampa da lente, e embalaram o telescópio cuidadosamente em grossos cobertores, colocando bem escorado no meio da bagagem para maior proteção. Partiram sob um céu límpido. Montanhas ou deserto, ele decidiria depois. Dirigiu para o norte, para longe da cidade e das fileiras de lâmpadas âmbar. Na autoestrada, a lua despejava seu brilho sobre eles, iluminando o caminho. Fim do conto. Contribua com o canal para que possamos continuar produzindo audiolivros. Doe em livepix.gg/eaudiolivro.